Bomba. O maior porta-aviões do mundo, o USS Gerald R. Ford, acaba de entrar nas águas da América Latina sob ordens diretas de Donald Trump. Mas atenção, isso não é apenas uma operação contra o tráfico. Estamos falando de um cerco militar histórico que pode mudar completamente o equilíbrio de poder no continente. Por trás do discurso de combate às drogas, há algo muito maior em jogo: petróleo, poder e controle. O que os Estados Unidos realmente estão planejando? E até onde vai essa escalada? Essas e outras respostas você verá agora neste vídeo. Portanto, fique até o final. Temos uma notícia confirmada diretamente dos Estados Unidos, e ela está sacudindo a geopolítica da América Latina. O maior porta-aviões do planeta, o USS Gerald R. Ford, entrou oficialmente na área de responsabilidade do Comando Sul, a divisão do Pentágono que supervisiona toda a América Latina. Coincidência? Difícil acreditar. Com capacidade para 5.000 tripulantes e 80 aeronaves de guerra, o Gerald Ford é uma cidade flutuante de aço e poder. Mas a pergunta que não quer calar é: por que um navio projetado para combates globais está navegando tão perto da Venezuela? Oficialmente, trata-se de uma operação contra o narcotráfico, parte da campanha do presidente Donald Trump para eliminar cartéis e líderes ligados ao chamado Cartel dos Sóis, grupo de oficiais venezuelanos acusados de usar o próprio exército para traficar drogas. Mas há quem diga que essa missão tem cheiro de algo maior. Trump foi direto. Os dias de Maduro estão contados. E como se não bastasse, ofereceu 50 milhões de dólares de recompensa pela captura do líder venezuelano, um valor que não se paga por um traficante comum. Nos bastidores do Pentágono, o objetivo é claro: criar medo. Medo em Caracas, medo nos portos do Caribe, medo em quem ainda ousa desafiar Washington. A mensagem é simples, e foi dita em alto e bom som pelo congressista Carlos Gimenez, da Flórida. Nosso maior porta-aviões já está no Atlântico, pronto para agir. Mas o que realmente está por trás desse exercício militar? Seria apenas uma operação antidrogas ou o prenúncio de algo muito maior? Veja essas imagens. Caças F-35 Lightning II decolando em formação, destroyers cruzando o Atlântico e bombardeiros B-52 sobrevoando o Caribe a apenas 23 mil pés de altitude. Isso parece uma simples missão de treinamento? Afinal, o que está em jogo? O combate ao tráfico ou a chance de derrubar um regime que há anos desafia os Estados Unidos e o mundo na sua própria zona de influência? O Mar do Caribe nunca esteve tão tenso. O nome soa quase poético: Cartel dos Sóis. Mas por trás dessa expressão, esconde-se uma das estruturas criminosas mais temidas da América Latina. Formado por altos oficiais venezuelanos, o cartel teria se infiltrado no próprio coração do estado, controlando portos, pistas clandestinas, fronteiras e até setores inteiros das Forças Armadas. Nos bastidores da inteligência americana, o Cartel dos Sóis é descrito como uma mistura de máfia e Ministério da Defesa. São generais transformados em empresários do crime, protegidos por fardas e pela retórica anti-imperialista de Nicolás Maduro. O presidente venezuelano, por sua vez, sempre negou qualquer envolvimento, acusando Washington de inventar narrativas para justificar uma intervenção militar. Mas a história mostra que, quando os Estados Unidos buscam um motivo, eles sempre encontram. O congressista Carlos Gimenez confirmou o que muitos analistas já suspeitavam. O USS Gerald R. Ford foi deslocado diretamente para a zona de operações do Comando Sul, e sua missão vai muito além de capturar traficantes. A presença de 80 aeronaves de combate, destroyers e submarinos nucleares não deixa dúvidas. Trata-se de um cerco estratégico ao regime de Maduro, e os números impressionam. Mais de 12 navios de guerra norte-americanos já estão espalhados pelo Caribe. O USS Iwo Jima, o USS San Antonio, o submarino nuclear Newport News e dezenas de embarcações menores estão posicionados para o que o Pentágono chama de operações de interdição marítima.
Em outras palavras, bloqueio disfarçado. Mas a questão é, o inimigo real são os cartéis ou o governo venezuelano? A semelhança com a crise dos mísseis de 1962 é inevitável. Naquela época, os Estados Unidos cercaram Cuba para impedir a instalação de ogivas soviéticas. Agora, mais de 6 décadas depois, o cenário é outro, mas o jogo é o mesmo. O domínio do Caribe. Os Estados Unidos parecem determinados a reafirmar quem manda no hemisfério. E como na Guerra Fria, a retórica é de defesa da liberdade. Só que por trás desse discurso, o que se vê é uma disputa de poder, petróleo e influência. Será que o próximo passo desse cerco será em solo venezuelano? Enquanto os porta-aviões cruzam o Atlântico e os bombardeiros sobrevoam o Caribe, a retórica se transforma em estratégia. E quem confirma isso é alguém que conhece bem o funcionamento interno do Pentágono. O coronel da reserva Eric Rojo, ex-oficial do exército americano e analista militar, não mede palavras. O mais importante é criar um ambiente de medo para Maduro, para sua camarilha e para todos que se beneficiam do tráfico de drogas. Essa declaração resume o que o público ainda não percebeu. A operação no Caribe é, acima de tudo, uma guerra psicológica. Um teatro de poder desenhado para pressionar, intimidar e isolar a Venezuela. O coronel explica que as forças armadas americanas precisam treinar constantemente e deslocar o Gerald Ford para o sul não representa um gasto, mas uma oportunidade de enviar uma mensagem. Em outras palavras, enquanto o mundo fala em narcotráfico, Washington exibe seus músculos. Mas aqui vem a questão que muitos se fazem. Isso é mesmo um treinamento ou um ensaio para algo maior? As imagens confirmam o clima de tensão. Bombardeiros B-52, Stratofortress, aeronaves com capacidade nuclear, foram flagrados voando muito mais, baixo do que o habitual para missões de rotina. A rota cruzava exatamente a península de Paraguaná, no norte da Venezuela. Na linguagem militar, voar baixo significa mostrar presença. É o equivalente a bater na porta do inimigo e dizer, nós estamos aqui. O B-52 não é um avião qualquer. É uma relíquia viva da Guerra Fria, projetado para transportar até 31 toneladas de armamentos, inclusive ogivas nucleares. E no mesmo espaço aéreo foram identificados bombardeiros B-1B Lancer, aviões P-8, Poseidon de reconhecimento e drones Mk-9 Reaper, capazes de rastrear e atacar alvos em tempo real. Esses exercícios, diz Rojo, são apenas o começo de uma série de ações combinadas no Atlântico e no Pacífico. O mais curioso é que, mesmo com toda essa demonstração de força, o Pentágono evita usar o termo invasão. A ordem é clara: provocar sem disparar. Mas até quando será possível manter essa linha tênue entre dissuasão e confronto? Porque em guerras como essa, basta um radar mal interpretado ou um míssil lançado por engano para transformar uma operação de treinamento em uma crise global. O F-35, Lightning II, por exemplo, é invisível aos radares e capaz de detectar um alvo a mais de 200 quilômetros. Já o V-22 Osprey, metade avião, metade helicóptero, pode transportar tropas de elite para qualquer ponto estratégico sem depender de pistas convencionais. E o AV-8B Harrier Zygur, veterano de guerra, ainda é usado em ataques de precisão e escolta de helicópteros. Mas talvez o mais temido de todos seja o Reaper, o ceifador. Um drone armado com mísseis Hellfire, capaz de permanecer 24 horas no ar e eliminar um alvo em questão de segundos, sem piloto, sem aviso, sem margem de erro. Cada uma dessas aeronaves é um recado visual. Os Estados Unidos podem ver tudo em qualquer lugar a qualquer hora. Enquanto isso, do outro lado, a Venezuela tenta reagir com caças Sukhoi Su-30 e radares herdados da antiga União Soviética. Um arsenal poderoso nos anos 90, mas quase obsoleto diante da tecnologia americana. Os analistas são diretos. Seria como colocar um estilingue contra um caça de quinta geração. E essa disparidade revela algo mais profundo. Não se trata apenas de força militar.
é poder político. O cerco já está formado. Desde agosto, mais de 20 embarcações foram afundadas, 75 pessoas abatidas e uma desaparecida. Números que o Pentágono admite publicamente, embora muitos analistas afirmem que o verdadeiro balanço é bem maior e muito mais sigiloso. Essas operações fazem parte da chamada campanha de neutralização de grupos narcoterroristas, mas há quem diga que se trata, na verdade, de uma nova doutrina militar. Uma guerra invisível, sem bandeiras, sem declarações formais e sem datas de encerramento. Oficialmente, tudo começou como uma ofensiva contra o tráfico marítimo. Mas, quando o maior porta-aviões do mundo é deslocado para uma região onde o inimigo declarado são apenas lanchas e botes carregando cocaína, algo não se encaixa. E é justamente aí que mora o enigma. Os Estados Unidos afirmam estar protegendo o continente de drogas e armas. Mas a pergunta é inevitável. Por que investir bilhões em caças furtivos e bombardeiros estratégicos para enfrentar traficantes? Talvez o verdadeiro objetivo não seja o combate às drogas, e sim o reposicionamento de poder no hemisfério. A Venezuela, por sua vez, tenta demonstrar força. O regime de Maduro multiplica exercícios militares e discursos nacionalistas, enquanto o país afunda em uma crise econômica que beira o colapso. E o contraste é brutal. De um lado, o poder aéreo e tecnológico dos Estados Unidos. Do outro, uma nação cercada, isolada e dependente da Rússia e da China para sobreviver. Mas será que Moscou e Pequim realmente arriscariam uma guerra pelo Caribe? O coronel Eric Rojo é categórico. A Rússia não tem mais recursos. Ela depende da China e até da Coreia do Norte para sustentar uma guerra que não pode vencer. Ou seja, a Venezuela está sozinha. E isso no campo geopolítico é fatal. Por trás da cortina de fumaça do combate ao narcotráfico, o que está em andamento é uma disputa pela alma da América Latina. É o retorno da doutrina Monroe, atualizada para o século XXI, com drones, porta-aviões e guerra de informação. Mas o que mais intriga é o silêncio. Nenhum país da região ousa condenar abertamente o cerco americano. Nem mesmo aqueles que, em outros tempos, criticavam Washington. Porque uma coisa é certa: o USS Gerald R. Ford não cruzou meio mundo apenas para mostrar bandeira. E quando um gigante de 100 mil toneladas se move, é porque algo grande está prestes a acontecer. Deixe sua opinião nos comentários. Queremos saber o que você pensa. E se gostou desse conteúdo, inscreva-se no canal e ative o sininho para acompanhar os próximos vídeos. Conheça também o Clube de Membros do canal. Lá você tem acesso antecipado aos vídeos, participa de conteúdos exclusivos e ainda ajuda diretamente a manter esse trabalho independente. Aqui, não recebemos verbas públicas, nem apoio de partidos ou grandes conglomerados. Quem sustenta essa estrutura é quem valoriza informação séria, direta e sem filtro. Se você quer ver mais vídeos como este, com análises que vão além do superficial, considere se tornar um apoiador hoje mesmo. Sua participação faz toda a diferença. Agora clique nos vídeos que estão aparecendo aí na sua tela e continue explorando os bastidores da geopolítica mundial. Até a próxima.